retomando aqui, pessoal, vou tentar ser um pouco mais breve. Então, teve um período de absolutismo. O Henrique VIII, ele é da dinastia Tudor e ele é um dos grandes representantes. Vocês já estudaram isso ano passado, foi o rei que queria se separar, né, não obteve essa autorização da Igreja Católica, e aí ele criou a própria religião dentro daquele contexto da Reforma Protestante, e através do ato de supremacia ele acabou se tornando aí o chefe político e o chefe da religião da Inglaterra. O Henrique VIII, ele queria então ter um filho homem, né? Como ele não conseguia isso com a Catarina, ele queria se separar, e com a Catarina ele teve a Maria I, e aí ele queria se casar com a Ana Bolena. Com a Ana Bolena, ele teve mais uma filha menina, que é a Rainha Elizabeth I, e aí as duas vão, posteriormente, ter várias relações aí com o poder político e vão ser conflitantes em relação a isso. Então, Maria I, ela era uma rainha católica, ela mandou prender a irmã dela, a Rainha Elizabeth, né, ela não tinha uma afeição por ela, e aí ela também morreu sem deixar herdeiros, certo? E aí veio a Elizabeth depois, que não era reconhecida como filha legítima, mas acabou governando e teve um governo muito positivo, né? Principalmente no sentido econômico. Então, ela investiu muito nas navegações, nesse período que também vai ter uma colonização maior das 13 colônias. Ela patrocinava a pirataria, certo? Então, a Inglaterra tinha muitos navios piratas, e eles saqueavam os navios, principalmente da Espanha. Vai ter uma guerra, né, muito grande entre a Espanha e a Inglaterra também nesse período, certo? Então ela conseguia fazer uma aliança aí, né, principalmente entre a burguesia e a nobreza. Então ela não, apesar de ser uma rainha absoluta, né, de lidar ali com um braço de ferro, de tomar as decisões muitas vezes sem uma autorização do parlamento, ela agradava tanto, né, a Câmara dos Lordes quanto a Câmara dos Comuns. Depois da morte da Rainha Elizabeth, que também não deixou herdeiros, a gente tem o início de uma nova dinastia, que é a dinastia Stuart. E aí essa dinastia é que vai causar problema com o parlamento, tá? Porque eles vão ser absolutistas, eles eram extremamente impopulares, então as ações dele não agradavam a todos, né? Geralmente eles só agradavam à nobreza e aos anglicanos. E eles não convocavam o parlamento para tomada de decisões. Então, o que vai acontecer? A burguesia, né, que era formada ali por puritanos, vai começar assim, né, vai ficar insatisfeita com essa política. Então, a gente vai ter, além dessa questão econômica, a gente vai ter conflito religioso entre os anglicanos e os puritanos. Então, esses eram apoiados pelos Stuarts e os puritanos não, né, eram mal vistos pelos Stuarts, porque não era a religião oficial. Então, a gente tem um período aí de muito conflito que vai gerar uma guerra, né? Vai gerar uma revolução, que depois foi chamada de Revolução Puritana. Essa Revolução Puritana, né, eram os partidários do rei, que era a nobreza e os anglicanos, contra os partidários do parlamento, que era a burguesia e os puritanos, certo? O rei é um período aí de 9 anos. O rei ele acabou sendo executado, então foi a primeira vez que um rei foi executado. E depois disso a gente tem o início de um período de república. Tá? Então a Inglaterra por um curto período ela foi uma república, que é a República do Crown, que foi um importante líder dentro dessa Revolução Puritana. O Cromwell ele investiu muito na burguesia, no comércio, e ele fez os atos de navegação. O que era isso? Somente navios ingleses podiam fazer vendas, entrar nos portos da Inglaterra. Então, com